Isaías 53, verso 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Querido e eterno Deus, como é bom estarmos, Deus, com a sua palavra, que a sua palavra não é igual à palavra de homens, a sua palavra é aquela que não muda, que vai passar, Senhor, séculos e séculos ela permanecerá firme, e nós estamos colocando a nossa fé nessa tua palavra, que transforma corações e vidas, palavra que move, Senhor, o coração do homem, leva ele à fé, que leva ele a acreditar naquilo que o Senhor pode, que também é o impossível. E nesta noite vem esse poder desta palavra sobre as nossas vidas, trazendo tudo que ela tem carregada sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, sobre a nossa família. Nós ministramos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aqui é uma cena, na verdade é uma palavra profética de uma cena que aconteceu real através da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu. E toda vez que pensamos ou abordamos a morte, sempre é uma coisa mais para tétrico do que feliz, não é? Porque a morte realmente é uma coisa tétrica. E na sexta-feira, quando eu citava sobre isso, eu usei o exemplo da minha tia Leci, que eu cuidei 4 meses ininterruptamente, de quando o câncer se acelerou e, enfim, até o terminal. E eu me recordo que eu estava com ela e de repente ela reclamou de uma dor na perna que não tinha nada a ver com a doença propriamente dita. E aí tivemos que carregá-la para o hospital, tive que chamar a ambulância e entrei com ela no hospital com essa dor. A Maria Marta estava lá naquele momento, inclusive. Foi ministrada uma medicação para amenizar um pouco a dor, e eu falei: olha, tia, e o doutor Delfino, que estava naquele plantão, ele falou: o que você quer que faça? Eu falei: doutor, ela tem que, isso era num sábado, sexta para um sábado, eu falei: olha, segunda-feira ela tem que ir para Barretos, mais uma consulta, um período que ela vai ficar lá para novos exames, se ela está enfraquecida, seria bom tomar um soro, alguma coisa para animá-la para poder suportar a viagem. E foi que ele falou: vamos dar esse soro, tudo. Aí eu falei: vou internar para esse soro. E aí eu falei: tia, eu morava 2 quadras, 3 quadras, eu acho que dali. Eu falei: eu vou em casa, porque eu saí fui de chinelo, só peguei o casaco, que era mês de junho, estava frio, e eu falei: eu vou pegar o meu tênis, eu vou pegar minha escova de dente, uma pasta e já venho. E foi muito rápido, minha saída. Quando cheguei no hospital, ela estava na UTI. E eu fiquei na porta do UTI. Aí foi adentrando a madrugada e a moça falou assim: por que você está aqui? Eu falei: não, por causa da minha tia, porque eu estou cuidando dela há 4 meses e eu quero estar com ela, porque ela é muito dependente de mim e de fato eu estava fazendo tudo por ela. E ela falou: não, filha, vai embora, ela está na UTI, você não vai poder entrar e não vai poder estar com ela. Qualquer coisa nós ligamos para você. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, uma coisa assim, né? Depois de 4 meses de dedicação intensa, 24 horas por dia, de repente aquilo foi tirado repentinamente. E eu me lembro que a última coisa que eu conversei com ela ali: fica tranquila, estou voltando aqui. Ela falou: você vai ficar comigo? Eu falei: vou. E aí parecia que ficou aquela coisa assim: você prometeu e não pôde fazer, né? Pôde ficar. Me senti muito impotente, e não muito tempo depois tocou o telefone, ela havia falecido. E logo fomos lá, e aí aquele corpo inerte, e eu falei: Senhor, agora há pouco ela estava falando, esses lábios estavam falando, a mente estava lúcida nesse corpo, e eu queria entender nisso, e de repente aquele corpo inerte ali sobre aquela pedra. Queridos, a morte é exatamente isso. E eu fui, uma pesquisa rápida, tá? Para não ficar tão didática a coisa, né? Então, a morte física ou biológica significa fisicamente falência dos órgãos que animam o ser humano, e quando se dá esse esgotamento, ocorre-se então a morte do corpo físico.
Nosso corpo espiritual desliga-se do corpo físico, ficando então o físico como matéria inerte, decompondo-se com o passar dos dias. Isso é um artigo publicado no Brasil Escola, que é uma colaboração que existe lá para as monografias. E eu creio nisso exatamente. Eu creio que esse corpo fica realmente inerte e aquele espírito sai dele, que é o que a Bíblia diz. Então, nessa nossa crença cristã, é exatamente isso que nós entendemos. E eu quero que abra Eclesiastes 12:7. Atento ao pessoal da mídia, por favor. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra de Deus diz que nós somos pó e nós vamos voltar para essa terra. Se nós morrermos nessa vida, esse pó vai voltar a ela. Mas o espírito, queridos, não morre. O espírito volta a Deus que o deu. E eu acho que é isso que nós deveríamos nos preocupar, não com a morte, mas esse espírito que volta para Deus. Tem muita gente que se preocupa, ai, a morte. Olha, queridos, a morte é algo que é certeza para todo mundo que nasce. Até Jesus que nasceu, teve que morrer. Mas graças a Deus que havia uma missão de Deus para a vida de Jesus e na morte de Jesus, e por isso nós estamos aqui hoje à noite, amém? Então esse espírito dado por Deus ao homem, que a Bíblia chama de fôlego de vida. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem então foi feito alma vivente. Se você está vivo, se você tem vida, se quando formou-se aquela célula inicial da sua formação no corpo da sua mãe, ali Deus então deu para você esse fôlego de vida. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Então, no primeiro homem soprou as narinas. Mas, queridos, a gente lê isso aqui e é tudo muito automático, é tudo muito assim, né? Eu quero que você pense nesse monte de terra que foi ajuntado e foi criado você e eu. A perfeição disso. O que significa esse barro ou esse pó que Deus juntou e deu essa formação perfeita, o que é os nossos olhos, o que é cada órgão do nosso corpo, a funcionalidade de cada órgão do nosso corpo, a nossa pele. O que é isso? Então não é uma cena assim que nós devemos desprezar. O Criador nos criou o primeiro homem, Adão, e especificamente com tudo que o homem precisava ter. Eu não vim do macaco, não tenho genética alguma deles, viu? Mas imagine nessa criação, Deus mexendo com este barro, e ali formando cada pedacinho deste homem, com o objetivo correto, certo, perfeito. Então, querido, não é um acaso não. Havia em Deus um desejo muito grande para essa criação. Havia uma expectativa de Deus muito grande para essa criação, por isso tantos detalhes. Nós às vezes desprezamos a unha, né? Mas ela tem uma função. Nós desprezamos os pelinhos do nariz e ele tem uma função. Então nada disso que foi formado por Deus nesta criação chamada ser humano, tudo foi muito planejado pelo coração de Deus. Então é maravilhoso quando eu penso que depois que ele juntou todo esse barro e formou cada parte tão perfeita, e ele falou, falta a vida. E aí diz a palavra que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, se fosse você, eu glorificava a Deus, porque os homens podem até tentar fazer igual, mas ele tem que ter uma origem, um começo, para poder desenvolver alguma coisa. E o que é original, o que foi feito primariamente por Deus, e que nunca vai ser primário, porque é o perfeito,
Somente Deus para fazer assim, amém? Glória a Deus. E olha, queridos, Deus deu a inteligência ao homem, essa capacidade, esse potencial que o homem tem, foi dado por Deus, e isso é maravilhoso também. Muito claro para quem crê nas Escrituras Sagradas que Deus criou esse homem e lhe deu vida. E a vida, queridos, é uma dádiva. Quando você desperta pela manhã e percebe que tem vida, começa a glorificar a Deus, porque é uma dádiva. Tem gente que reclama da sua vida. Tem muita gente que queria ser você, ou ter a vida que você tem, ou ter a saúde que você tem, ou ter o que você é como pessoa, né? Então a vida é uma dádiva e estar vivo é um presente. A intenção, o desejo de Deus era que o homem criado na sua estrutura humana fosse eterno. Eu tenho certeza que Deus falou: olha, eu vou criar o homem para ser eterno, mas como Ele nos deu esse livre-arbítrio, Ele também sabia que isso poderia ser interrompido pelo próprio homem. Então, nessa estrutura humana que Ele criou, Ele desejava, eu tenho certeza disso, porque Ele falou: façamos a nossa imagem e semelhança, e Deus é eterno. E às vezes a gente fica pensando no olho, fica pensando no ouvido, fica pensando, né? Mas o homem é eterno, era para ser eterno, como Deus é eterno. Neste corpo, né? Neste corpo. Porém, por causa do livre-arbítrio, o homem entrou em desobediência e esse corpo tornou-se mortal. E por isso essa rejeição nossa em relação à morte. Por isso nós lutamos tanto contra que esse corpo morra. Mas a verdade é, queridos, que por causa da desobediência, e esse é o direito e a liberdade que todos nós temos de escolhas, entrou junto com ele, com essa desobediência, a questão da mortalidade no que era imortal. Gênesis 3:19 diz assim: do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Era um corpo, queridos, que não tinha doença, não tinha canseira, que não passava dores, era perfeito. Mas infelizmente o homem tinha tudo, né, para viver e ser feliz nessa plenitude da criação de Deus, mas a desobediência causou então esse dano e esse mal. E esse corpo físico passou a conhecer as tristezas, as dores, as canseiras, as enfermidades e tudo aquilo que a gente já sabe. Conhece inclusive a velhice. Alguns conseguem conhecer a velhice. E que difícil saber que aquilo que era tão perfeito e tudo legal agora, e aí do suor do seu rosto comerás o seu pão. Trabalhava e não tinha canseira, não envelhecia. E agora então, por causa do pecado, tudo isso foi mudado. E hoje esse corpo tem prazo de validade. Eu já preguei muitas vezes sobre isso. E a sua data final, queiramos ou não, chama-se a nossa morte. Nós não chegamos aqui nesse mundo com uma etiqueta, né? Como você vai no mercado, eu sou pelo menos cuidadosa com isso, de olhar prazos de validade. E aí vem aquela etiqueta, porque senão acho que você teria um treco, e eu também, né? Porque saberíamos o dia da nossa morte. Agora, querido, a morte chega para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer idade. Não é verdade? Nós não temos garantia de quanto tempo será isso. E esse prazo de validade que se chama morte, é onde encerra o estado deste corpo nesta terra. Ele é real para todo ser humano. E eu coloquei: com esse corpo e através dele, produzimos todo tipo de pecado. E o pecado é evidência clara do distanciamento deste homem com Deus. O pecado entrou e permanece. E essa semente do pecado se multiplica em todo quanto nascer. Que triste que é isso, mas é real. E é com esse corpo que nós cometemos todos os pecados. É incrível como o nosso corpo gosta e quer o pecado. A semente do pecado cultivada nesse corpo através da desobediência de Adão segue sendo multiplicada em todo ser vivente, todo ser humano, em todas as gerações.
E aí fala, poxa, mas que coisa injusta isso. Não é injusto, porque do momento que o homem caiu, a solução já chegou também. E falada por alguém que não mente, mas cumpre o que diz. E eu posso ouvir um amém da igreja? O homem, na sua maioria, luta contra essa morte física, cuida do corpo, e não sou contra isso, faz exercícios físicos, exames de saúde preventivos, alimentação saudável, o descanso que é necessário, tira as férias, e eu pus aqui o banho, que é importante também. Porque tem gente que fala assim, tomar muito banho dá prejuízo para a saúde. Tem uma linha de raciocínio, não, querido? Toma banho porque é saudável tomar banho, né? Então, tudo para melhorar o quê? A qualidade dessa vida. Que essa vida o que é? Desse corpo. Deste corpo. Mas dentro desse corpo tem um espírito que também precisa ser cuidado. Porque do contrário, esse espírito, entre aspas, eu pus, morre. E nós vamos ver um momento da morte disso tudo. Perderá o sentido da sua existência. Infelizmente, se não cuidarmos do espírito, o que importa para Deus, que é esse espírito, ele vai perder para que realmente ele foi criado. Todo espírito, ou toda vida dada por Deus, voltará diante de Deus. Nós vimos isso, e eu quero que abra lá 2 Coríntios 5, 9 e 10, que diz assim: é por isso que nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio deste corpo. E eu acho que a gente deveria pensar mesmo nesse sentido desse espírito. Eu falei, a gente pensa muito em não morrer e cuidar desse corpo, mas pensar nesse espírito, porque ele vai voltar para Deus. E aqui diz, estaremos todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Pastora, mas eu aceitei Jesus. Pastora, mas eu sou cristão e eu vou ter que parecer diante desse tribunal um dia. Teremos todos, porque Deus não mente, a sua palavra não muda. E nós vamos responder por aquilo que temos feito através desse corpo, o bem ou o mal que temos feito, a obra que temos feito, aquilo que temos feito para Deus. Então, porque haverá um tribunal, haverá então um julgamento. O pessoal da lei aí, é assim ou não é? Por que o tribunal vai se reunir? Porque haverá um julgamento. Porque nós teremos que prestar contas sim diante de Deus. Aí, queridos, por que Deus quer essa prestação de contas? Porque Deus deu a solução para o homem não viver no pecado, ou ficar no pecado, ou insistir com a vida de pecado. Ele nos mandou Jesus Cristo para salvar, para ser o nosso Salvador. É o único qual redime-nos, ou nos redime dos nossos pecados. E aí nós vamos ter que responder, se fizemos de fato essa aceitação, se temos vivido de fato aquilo que Ele tem ensinado. Não se iluda com a sua morte, porque ela não acaba aí. Esse espírito volta para Deus, e haverá um dia que nós estaremos diante deste tribunal para responder para Deus o porquê de tudo que fizemos. Mas segue aqui, Deus nos deu através de Cristo o Salvador. Jesus é muito conhecido porque Ele é o Salvador. Quando se prega Jesus genuinamente, quem prega o Evangelho vai pregar que Jesus salva, porque Jesus deixou a glória de Deus para nos salvar. Essa foi a missão mais pontual de Jesus na terra. Trouxe para nós essa experiência maravilhosa de ter a redenção através da sua morte e ressurreição, mas também enviou o seu Espírito Santo, e é o Consolador e o Fortalecedor para nos justificar. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo para conseguirmos não sermos só pecadores. Nós vamos continuar sendo pecadores, mas não só pecadores.
Nós precisamos desse Espírito Santo para sermos cheios, para conseguirmos entrar nessa sintonia a qual Deus espera que sejamos seres espirituais. 1 João 2:1, abre aí por favor. Mas antes disso aí, eu coloquei aqui: nenhuma causa de dívida, ninguém que é réu, que corre o seu processo na justiça sem uma defesa, terá absolvição. Sim ou não, Guilherme? Se correr sem alguém estar ali advogando a causa em favor do réu, está condenado. Vou repetir: nenhuma causa de dívida ou de algum réu que corre na justiça sem a defesa terá absolvição. Nós precisamos de alguém que nos defenda, e esse alguém chama-se Jesus Cristo. Está lá em 1 João 2:1: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Nós não temos, querido, autorização para ficar pecando. Estou escrevendo para que vocês não pequeis, mas se alguém pecar, e aí ele está falando comigo, né? Está falando com a Marizona aqui. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Sua causa não pode correr à revelia. Você não pode ser um réu e simplesmente deixar que a causa fique sem alguém que advogue. Ele é o advogado e ele é justo. Glória a Deus. Ele a propiciação, ou o favor do perdão. É Ele mesmo, o favor do perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Isso não é exclusivo para crente, isso não é exclusivo para um grupinho, isso é para o mundo. Jesus morreu para o mundo, aleluia. Então não se gabe disso não. Tem gente que é orgulhoso porque é salvo. A oportunidade através de Jesus foi dada para todos. Verso 3: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Pelo fruto conhece a árvore, não é verdade? Vamos saber se de fato nós conhecemos o Senhor, se temos guardado os seus mandamentos. Jesus é a única esperança viva do homem para obter o perdão de Deus. Vou repetir: Ele é a única esperança viva. Ele é vivo, e Ele é a única esperança viva para o homem, para obter o perdão dos seus pecados. Ele é a única solução viva para que possamos ter absolvição da nossa condenação e dos nossos pecados. Não haverá reencarnação para poder purificar esse pecado, ou esse espírito. Essa noite, chegando, nós estivemos em Araraquara ontem, teve uma questão de trabalho lá, do distrito, e aí eu cheguei, comecei a mexer na televisão, e aí eu vi uma mulher falando sobre a reencarnação, e ali, né, passando o seu conhecimento, e aí pessoas falando, que infelizmente uma mãe escreveu dizendo que não conseguia ter conexão e amar o filho, e ela não entendia por que isso, porque era um filho tão desejado e ele não conseguia. E outras falando a respeito de pai, a respeito de mãe, e parará, e ela começou a falar: não, mas é que isso é claro, na outra reencarnação provavelmente essa pessoa era seu inimigo, e por isso que você não consegue ter um sentimento. E eu tinha acabado de pregar na sexta-feira essa palavra, eu fiquei pensando, né? Como a gente tem que pregar o Evangelho, gente? E eu quero exatamente tocar nesse ponto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele falar: o que é que você fez com o seu corpo, com a vida que eu te dei? Aí você vai falar assim: peraí, qual delas? Quando eu fui Maria Antonieta? Quando eu fui a drag queen, ou quando eu fui a médica, ou o médico? De qual vida você está perguntando para mim que eu tenho que prestar conta? Deu para entender? Deu para entender, meu querido?
De qual vida eu tenho que prestar conta? A sua vida é única. A sua vida é única. E é essa única que está de posse de você aí que você vai prestar conta. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Então, não haverá reencarnações para poder purificar esse espírito caído. Não haverá penitências que trará absolvição de pecados. Não é esmurrando o corpo, não é se ferindo, não é andando de joelho, né? Minha família passou por tudo isso também. Acreditava que era andando de joelho com uma vela do tamanho do corpo, né? Para poder ir apresentar lá num santuário. E então teria absolvição dos pecados. Ou carregar uma cruz pesada numa estrada, não sei por quantos quilômetros. Querido, não haverá penitências que trará absolvição de pecados. Também coloquei, não haverá boas obras, porque tem gente assim, se eu fizer as coisas certinhas, boas obras, né, eu der comida para os pobres, eu ajudar os necessitados, isso vai fazer com que eu seja salvo e vá para o céu. Não há boas obras que possa nos redimir dos nossos pecados. Também coloquei, nem viver de uma forma certinha. Talvez você, crente que está aí, fala assim, eu vivo uma vida certinha, e você achar que porque essa vida é certinha, você está absolvendo os seus pecados. Eu quero dizer que a vida certinha, para quem conhece a Jesus, é obrigação. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então essa questão, queridos, de vida reta, e vida reta é pagar conta, é ser pai referência, é ser mãe referência, é ser filho de Deus referência. Isso não é alguma coisa que vai redimir os nossos pecados, mas é a nossa obrigação, porque entendemos que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e eu tenho um compromisso nesta terra e nesta vida, na minha geração, enquanto eu viver, de ser o bom perfume de Cristo, de ser a testemunha viva do Senhor nessa terra, para que as pessoas possam ver a diferença do justo e do injusto. Amém, Jesus. Não haverá, queridos, vida certinha que vai redimir-me dos meus pecados, nem missas após a morte. Eu vi isso lá na Europa, no dia de finados. Eu falei isso também lá no refúgio. Meu Deus, 6 missas aquele dia. Padres jovens, né, pastor? Bonitos, viu? Italianos bonitos. Lá com as suas batinas de linho, fazendo missas durante todo o dia. E aí as famílias daquela cidade, que era uma cidade inclusive muito bonita, as famílias fazendo ali as missas para os mortos, e pagando uma taxa X. Eu vi o papel, eu li o informativo, eu e a Lila lemos ali, e aí as famílias pagando pela morte. Então todos os anos a família vai lá e paga um tanto pelo morto da sua família. Aí eu pergunto, quantos mortos tem na tua família? A minha já foi quase tudo. Ô dívida impagável, hein? Imagina o que eu tenho que mandar fazer de missa. E aí nem é citado o nome do morto, a qual foi pago aquela missa. Vai entrar dentro de um boletim informativo o nome da família que pagou. E aí 7 dias depois, isso eu li, gente, ninguém me contou, eu estava lá e eu vi isso. 7 dias depois, essa família vai ter que ir lá no sepulcro e falar para o morto que está paga a dívida. Enquanto um viver, daquela família vai ter que estar pagando essas missas, ou essa dívida. E eu pergunto para vocês, não desclassificando, queridos, nenhuma religião, mas que dó, né? Gente que não tem segurança na salvação em Cristo Jesus. A salvação na morte da cruz não foi suficiente. Eu preciso disso ainda para tentar ver se eu consigo entrar na glória de Deus. Isso eu vi. Então não existe missas. Me perdoem se eu estou afrontando a sua fé, por favor, eu não quero isso. Eu estou pregando a Bíblia.
E a minha Bíblia ensina que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Se nós recebermos Jesus como nosso Salvador, nós somos salvos. Eu não preciso fazer mais nada, porque Ele já fez tudo. Aleluia. Glória a Deus. A solução do pecado para o homem chama-se Jesus Cristo. Diga, a solução para o pecado do homem. Do ser humano, tá, gente? Não é só dos homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, todo mundo. Jovens, velhos, é Jesus Cristo. Diga, é Jesus Cristo. E essa aceitação do homem deve acontecer quando? Nessa vida, com essa vida. Deve ser quando? Com uma consciência, amém? Com as faculdades mentais lúcidas. Tem que ser realizado essa aceitação quando eu estou entendendo o processo. Queridos, como eu não sei o dia da minha validade, eu tenho que correr atrás disso aí e resolver logo. E eu louvo a Deus pelas misericórdias de Deus, que tem salvo pessoas na última hora. Mas isso chama-se misericórdia. Isso talvez porque você ora pela sua família. E aí então você fala, não vou me conformar se morrer sem Jesus. E no último segundo, de vida, a pessoa consegue receber a Jesus. Isso é a misericórdia e o amor de Deus por nossas vidas. Mas ela também é individual. Eu tive que aceitar Jesus um dia, independente dos meus pais. Meus filhos tiveram que aceitar Jesus um dia, independente da minha vida. Meus netos têm que aceitar Jesus, independente da fé dos pais deles. Essa aceitação, ela é individual. E tem gente que fala assim, eu não sirvo a Deus, eu não vou na igreja por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do meu genro, por causa da visita, por causa do passeio, por causa do trabalho. Você dará contas de si mesmo a Deus, porque nessa hora aí também é individual. Esse momento vai ser bem individual, e nós não teremos desculpa. Hebreus 9, verso 27 e 28. Assim, isso eu respondo para quem não quer crer como eu. Eu respondo com a Bíblia para o seu coração, para você que está me assistindo. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós já falamos aqui a respeito de juízo, de tribunal de Deus. Verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Para salvar aqueles que esperam por Ele. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso segue-se o juízo de Deus. Acorda, igreja. Cristo também morreu uma vez só, se oferecendo. Ele se ofereceu por nós. E é uma vez só, Ele simplesmente morreu por toda a humanidade. Mas o versículo diz aqui, para tirar os pecados de muitos. Por que não de todos? Porque Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. E Ele sabe que tem gente rejeitando. Não serão todos que estarão naquele dia, sendo levantados e levados para a presença de Deus, para as bodas do Cordeiro. Ele morreu por toda a humanidade. Mas infelizmente, Senhor, que palavra é essa? Para tirar o pecado de muitos. Será que esse muitos somos nós? Será que esse muitos é a primeira igreja do Evangelho Quadrangular? Será que nós fazemos parte desta soma, desses muitos que o Senhor vem buscar nos salvar? Ele aparecerá a segunda vez e você está vivendo pensando nisso? E nós cantamos agora há pouco. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. O tema dessa mensagem chama-se noiva. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, é hora, vem, Senhor Jesus.
Será que nós, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, será que você que está me assistindo aqui pela internet, por acaso está incluído nesses muitos? Se eu morrer amanhã, queridos, eu estou com o meu coração em paz. No final vocês vão entender o porquê. Eu tenho uma preocupação com a sua alma. Como pastora dessa igreja, eu tenho preocupação com a sua vida, como eu tenho com a minha, como eu tenho da minha família. É muito triste ver as pessoas saindo da presença de Deus. É muito triste para nós, porque a gente quer um número, mas porque nós acreditamos nesse dia, porque nós sabemos que não haverá chance de mudar o destino. E a escolha, existe uma noiva que o está esperando, existe uma noiva que está se preparando, existe uma noiva que está se ataviando, se enfeitando, se adornando, aleluia. Existe uma noiva que Ele vai vir buscar, salvar aqueles que esperam por Ele. Oh, eu não espero, queridos, só ter as coisas dessa vida e correr atrás delas. Eu quero ser a noiva verdadeira de Jesus. E o membro fora do corpo é morto. Para que serve um membro fora do corpo? É para ser enterrado. Certa vez, tio do meu marido, eu era noiva, teve que amputar uma perna, e nós tínhamos que fazer o sepultamento de uma perna. Queridos, que coisa triste, que coisa triste. E na autoridade de Deus estou dizendo, nós estamos sepultando alguns membros aqui, e o coração da gente, como de pastor, dói. Nós choramos, nos entristecemos, somos mal interpretados, porque pegamos no pé mesmo. E nem me dão muito a palavra para pregar nessa igreja, porque eu sou desse jeito. Ainda bem, glória a Deus pela tua vida, Joyce. Não gosto quando a pastora vai pregar. Talvez na tua mente você falou, melhor eu sair logo. Mas, querido, se eu morrer hoje, meu coração está em paz, porque eu não vou levar o peso de não ter lhe contado a verdade. Apocalipse 22, é um pouco longa, pastor. Hoje vocês vão aguentar, tá bom? Eu vou tentar correr. Apocalipse 22, 10 em diante. Ele me disse ainda, não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo... 22, 10. Vai no 22, 10. Ele me disse ainda, não guarde as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Não estou guardando, eu estou soltando, eu estou liberando, eu estou compartilhando. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa, com o qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Se você não se envolve com a obra, você vai responder por isso. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Haverá um dia, queridos, que nós estaremos diante daquela porta, que é uma grande pérola. Eu tinha 12 anos de idade, e eu tive esta visão, eu nunca tinha lido isso. E quando eu me vi diante daquela, e eu queria entrar, lógico, eu queria entrar, era uma grande pérola. E aquela pessoa que me acompanhava ali falou, não, vai e volta, porque ainda você não completou os seus dias. E era uma experiência espiritual profunda. Haverá um dia que nós estaremos diante daquela porta, daquela grande pérola,
que vai se abrir e o Senhor vai nos convidar para adentrar, aleluias, a glória eterna que está preparada desde a fundação do mundo. Então, seguindo, vou entrar pela porta, viu, queridos? Os legítimos entram pela porta, não tem outro lugar para entrar, não dá para pular muro, não dá para ir pela porta do fundo, não dá para dar jeitinho brasileiro, entrar pelas portas. Ficarão de fora, e aí você não briga comigo, briga com a Bíblia, os cães, e eu não estou falando do Coragem aqui, o nosso cachorrinho, nem do seu Totó, nem da sua Mel, sei lá como que chama o seu cachorro. E eu fui para vários estudos para ver esses cães, porque a gente sabe o que é, mas não quer acreditar que existem, mas eles existem. São os infiéis, são os injustos, são os corruptos, são os indecentes, os manipuladores, os inescrupuláveis ou inescrupulosos, meu Deus, pensa assim no negócio que você vai escrevendo conforme vai tendo inspiração, né? Os incentivadores e propagadores falsos de falsas doutrinas, os imorais, os levianos, aquele que tem prazer na corrupção e na violência. Esses são os cães. Tem nada a ver com o totozinho, né? Vocês viram. Mas ficarão de fora, os cães. Depois segue, e os feiticeiros. E ficarão de fora os adúlteros. E eu falando com o pastor, eu falei, bem, olha como é sério esse negócio de adultério na Bíblia. A infidelidade conjugal, como é séria na Bíblia. Ficarão de fora os adúlteros. Ah, mas eu chego lá e vou explicar que a minha mulher era muito ruim de cama. Agora já doi. Ah, para explicar que não me dava amor, que não me dava carinho. Ah, para explicar que o meu marido era assim, era assado. Onde foi o dia de eu ver as coisas ruins? De madrugada peguei uma mulher que depois de 32 anos de casado, talvez até você já ouviu falar dela, não lembro nem do nome agora, que escreveu um livro e agora é best-seller e ela está fazendo podcast, fazendo um monte de coisa, porque depois de 32 anos ela descobriu uma traição, que já vinha várias traições na verdade, e agora o desconto dela para essa infidelidade foi andar com 32 homens, um para cada ano que ela viveu com aquele marido. Não estou propagando esse livro não, viu? Nem recomendo. Mas essa é a pregação do mundo, ela estava pregando, firmemente, com as convicções dela, com as crenças dela, com a liberalidade que ela acredita que é de direito. Enquanto o Senhor fala e quer de nós, a noiva, que sejamos santos como Deus é. E aí fala, ficarão de fora os adúlteros, os assassinos, que são os homicidas, os idólatras. Isso daria um monte de outras pregações. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas pastor, eu não gosto da mentira, mas eu preciso usá-la. Eu preciso da mentira, porque meu trabalho, eu não amo a mentira, mas eu tenho que usar a mentira porque é uma necessidade. Você é vendedor, você pede a Deus para te dar graça. Você não falar mentira. Você vendeu o produto e fala assim, Senhor, abençoa onde eu for, que quando eu apresentar aquilo, que pensa numa pessoa boa de fazer a venda, que ninguém mente muito às vezes. Senhor, me dá a capacidade de conquistar, sem ter que mentir. Queridos, eu não vou falar o que eu pensei. Deixa quieto. Mas ficarão de fora os que mentem, e os que amam e praticam. Posso não amar, mas preciso falar mentira? Então, esse também vão ficar de fora. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Por que o Senhor nos alerta com essa palavra pesada, né, queridos? Mas Ele enviou o seu anjo
para alertar em favor das igrejas. Porque às vezes, e é o que muita igreja até está pregando por aí, a mudança, a relatividade do pecado, que a Bíblia tem que ser atualizada. Só que também está escrito, se mudar um pingo, um vírgula, um tio, o que quer que seja dessa palavra vai ser maldito. A Bíblia não vai se moldar a você por causa dos seus pecados. A Bíblia não vai mudar. Deus não vai mudar. Ele vai, e meus pecados também, eu me incluo nessa pregação, porque simplesmente isso tudo já está revelado. Abrace quem quiser abraçar. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Verso 17, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo, fico imaginando o Espírito Santo dessa bagunça desse mundo, pastor. Eu fico imaginando o sentimento do Espírito Santo na bagunça que está os evangélicos. Eu fico imaginando o sentimento do Espírito Santo quando ele vê que qualidade e nível de cristianismo nós estamos vivendo. Ele deve estar falando assim, ora vem Senhor Jesus. Porque está sendo difícil para o Espírito Santo. E aqui está dizendo assim, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Isso quer dizer, não dá mais, estamos aguentando mais não. Vem Jesus. Aquele que verdadeiramente tem um amor apaixonado por Jesus, na outra semana eu preguei sobre apaixonado por Jesus, está dizendo, vem, ora vem Senhor Jesus. A minha filha Vivian, queridos, estou falando aqui na ausência dela, ela não gosta que fala dela, mas é uma que tem falado isso. Ela fala, mãe, eu fico olhando para o mundo e eu penso que vai ser para o meu filho. E ela fala que o Senhor venha logo. Ela poderia estar pensando assim, quero criar meu filho, quero educar meu filho, quero dar uma boa formação para o meu filho, quero dar uma boa escola, quero dar um bom tênis, quero dar uma boa... Ela está falando, ora vem Senhor Jesus. E aqueles que de fato, queridos, não se conformam com este mundo, está dizendo, ora vem Senhor Jesus. O Espírito Santo e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga vem. Tem gente que está escutando, mas não está ouvindo. Está escutando a palavra, mas não está ouvindo. Não está recebendo no seu coração. Mas para aqueles que ouvem verdadeiramente, estão dizendo, vem, já estou finalizando. E quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Nós somos a igreja, e um dia estaremos diante dele pela morte ou pelo arrebatamento. E uma coisa é certa, todos nós estaremos comparecendo diante do tribunal de Deus. Vamos melhorar, hein, gente? Vamos dar upgrade nessa fé, vamos dar upgrade nessa vida espiritual, por favor. Porque o aceitamos ou rejeitamos, estaremos diante do tribunal de Deus para responder. E que Deus tenha misericórdia de todos nós.